Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Marco Bonetti e vou trabalhar com vocês aqui esse módulo, né, de Fundamentos e História do Jornalismo. Na aula de hoje, eu vou basicamente apresentar a ementa da disciplina, qual que é a proposta de funcionamento dela, né, em complemento a um encontro que eu vou ter com vocês logo no início do curso, no qual algumas coisas também vão ser esclarecidas ali de maneira mais interativa, tá? Mas, enfim, até para quem perdeu o primeiro encontro, né, na aula de hoje eu vou, então, basicamente, passar as orientações do funcionamento do curso, da ementa da disciplina, do aula a aula, né? E no segundo momento da aula, eu vou começar a introduzir alguns conceitos já que a gente vai utilizar ao longo do curso. Tá? Então, dois momentos da aula. Um primeiro mais estruturação, organização, como é que vão funcionar as coisas. E um segundo já aí mais de conteúdo realmente. Tá bom? Então, basicamente, essa disciplina, ela trata, né, de fundamentos de história do jornalismo, tá? E a proposta dela, então, é ementa, né? É entender a evolução histórica e técnica do jornalismo, tá? Isso é a parte principal, digamos assim, da disciplina, essa questão histórica, né? Menos técnica, mais histórica. Isso é um centro, digamos, da disciplina. E o outro centro da disciplina é um conceito de jornalismo, né? Vocês vão estudar jornalismo, trabalhar com jornalismo, então vocês precisam ter um conceito do que é jornalismo, e aí a gente vai, então, aos poucos se aproximando desse conceito, né? É um conceito que envolve uma ordem de complexidade, até a gente efetivamente conseguir definir o que é jornalismo de uma maneira mais sólida, né? Então a gente vai dar alguns passos, basicamente na primeira unidade, vai estar toda ela centrada, né, e orientada em torno dessa questão da construção do conceito de jornalismo. E aí, as unidades 2 e 3, a gente vai pegar mais a questão histórica. Tá? Dentro desses dois âmbitos aí, histórico e conceitual, em vários momentos a gente vai passar pela discussão da função do jornalismo, né, como uma função social. Né? Até mesmo na aula de hoje, no segundo momento é que eu vou trabalhar um pouquinho com vocês um conceito de comunicação, né? Vocês vão ver que essa ideia da sociedade, dos sócios, está muito relacionada à nossa área. Tá? Aí um outro tópico, né? Quer dizer, jornalismo e tecnologias, né? Isso é uma coisa que desde a origem do jornalismo sempre houve esse relacionamento muito próximo, né, do desenvolvimento tecnológico com o desenvolvimento do jornalismo, e a gente vai ver ao longo da história do jornalismo alguns desses momentos. Tá? O foco da disciplina não é tecnologia, mas em alguns momentos a gente vai ver como é que se dá essa relação entre tecnologia, jornalismo e informação. Tá bom? Origens históricas do jornalismo, né? Aí a gente já vai estar tratando especificamente da questão histórica, quer dizer, quando é que ele surge, como é que ele se coloca. E aí, nesse sentido, quer dizer, também está relacionado com questão de evolução técnica, isso de alguma maneira a gente vai falar também, né? E aí, com base nisso, a gente vai discutir, então, tanto origem quanto fases, né? Quer dizer, são duas coisas que estão interligadas. Você tem uma origem e você tem um processo histórico que vai sendo organizado de alguma maneira, sistematizado de alguma maneira em fases, né? Com toda a dificuldade que tem você trabalhar com algo desse gênero, né? De você ir catalogando, digamos assim, em períodos, em fases distintas, uma evolução histórica de alguma coisa, tá? Mas é possível trabalhar o jornalismo em fases, né? E aí, efetivamente, dada o escopo da disciplina, quer dizer, a gente vai falar muito en passant de jornalismo mundial, até porque é um assunto muito amplo, né? Muita coisa para se falar, não teria como a gente falar aqui, mas o foco da disciplina realmente é jornalismo no Brasil, porque aí a gente consegue efetivamente traçar tanto a questão da origem de uma maneira muito nítida, quanto também as fases importantes de desenvolvimento e as questões técnicas, né? E fora isso, quer dizer, a gente tem uma questão aí também
de que é a realidade onde nós estamos inseridos, quer dizer, existem peculiaridades, particularidades do nosso jornalismo aqui, que são muito mais interessantes para a gente do que ficar estudando efetivamente o que aconteceu na Alemanha, no Japão, na Áustria, nos Estados Unidos, né? Quer dizer, o que fugiria, digamos assim, de um escopo possível da gente trabalhar numa disciplina, né? Uma coisa tão abrangente assim, tá? E aí, em relação ao Brasil, então, aqui é o que a gente se aprofunda, por isso a segunda e a terceira unidade dessa disciplina estão focadas na questão histórica e na questão da história do jornalismo no Brasil. Quer dizer, a partir desse conteúdo histórico, a gente vai ser capaz de traçar, então, discutir modelos, discutir momentos paradigmáticos, né, e as grandes viradas e tudo mais, de uma forma bastante mais focada, tá? Então, de maneira geral, sistematizando o que está proposto aí na ementa, né, eu colocaria para vocês que a gente parte de uma unidade 1 que determina um conceito relativamente sólido, né, teórico de jornalismo, né, e que introduz uma série de questões como orientação técnica, orientação tecnológica, a questão do papel social, né? Quer dizer, dentro desse debate do conceito, essas coisas já vão se apresentar de alguma maneira, mas o eixo, digamos assim, da discussão da unidade 1 é a construção de um conceito de jornalismo teórico, e na unidade 2 e na unidade 3 a gente vai dar os passos que foram os passos fundamentais da história do jornalismo no Brasil, basicamente a unidade 1 pegando século XIX e a unidade 2 pegando o século XX, quer dizer, são horizontes muito amplos, a gente passa realmente muito rapidamente em todos esses aspectos, mas para vocês terem uma ideia de como se deu essa formação histórica, né? Até a gente chegar no momento contemporâneo, onde nós somos herdeiros, digamos assim, desse processo histórico que veio lá de trás, tá? Então, basicamente, o âmbito da disciplina, né, dentro da proposta, atendendo a proposta, na verdade, da ementa, se dá dessa maneira, tá? A disciplina fala, então, em objetivos específicos, né? Que estão contemplados pelas coisas que a ementa propõe. Tá? Então, o aluno deverá concluir o módulo conhecendo a evolução da história do jornalismo, com destaque para o jornalismo no Brasil em suas diversas configurações e fases. Né? A gente vai ter 2 unidades para trabalhar isso. Então, vocês devem concluir, né, tendo esse conhecimento a respeito da evolução. Deverá manter uma relação crítica com a evolução histórica e técnica do jornalismo, né? Isso aqui é muito presente desde o conceito de jornalismo que a gente vai apresentar para vocês. Vocês vão perceber como essa relação crítica, essa criticidade, né, ela está muito amarrada, né, a próprio conceito de jornalismo, a própria ideia do que o jornalismo é. Então isso é uma permanente, digamos assim, do jornalismo, né, na maneira como a gente vai tratar ele aqui. E quando o jornalismo não é crítico, a gente vai ver isso com maus olhos, inclusive historicamente isso está pontuado de uma maneira negativa. Né? Enfim, essa criticidade, até mesmo com relação a jornalismos que houve na história e que não se portaram criticamente, digamos assim. Tá? Deverá se apropriar de um conceito sólido de jornalismo, né? A partir da observação e evolução da profissão, né? Quer dizer, que a gente constrói esse conceito, vai buscar em autores, em teóricos importantes da nossa área, a construção então, desse conceito. Vocês deverão ter a clareza a respeito da função social. Isso é uma coisa que a gente vai passar muito por esse debate também, né? Já, conforme eu falei para vocês, já desde a aula de hoje, a gente vai estar muito nitidamente a ideia, né, de que a gente trabalha dentro do âmbito de uma comunicação social, e vocês vão entender daqui a pouquinho, um pouquinho melhor o que isso significa, né? E vão concluir o módulo, então, conhecendo a evolução da história do jornalismo, com destaque para a história do jornalismo no Brasil, em suas diversas configurações e fases. Essa que é a proposta, então, básica dos objetivos específicos que a gente coloca aí. A estratégia de ensino e aprendizagem são aulas expositivas, né? Que a partir dessa unidade aqui eu estou adotando como terminologia chamada de lições, tá? Então, lição 1, lição 2, para organizar um pouquinho melhor o andamento do nosso trabalho, né? Eu vou chamar isso de lições, e essas lições, elas se organizam dentro de 3 unidades, basicamente, né? E dentro dessas lições, enfim, eu uso muito da palavra, eu vou falar bastante, mas também vou usar projeções, slides e tal, como apoio
para essas aulas que eu estou gravando para vocês, né, que vão constituir cada uma dessas lições. Então essa aqui é a lição 1, né, e 2, 3, numa sequência, etc. Tá? A nossa metodologia, então, ela é essa, né, de aulas gravadas, em grande parte, né, e de aulas síncronas, né, que ocorrem no ambiente que está servindo de apoio para a gente a essa disciplina, que é o ambiente do Google Classroom. Tá? Então, bastante provavelmente, né, a gente vai, quando tiver início de disciplina, vocês já vão estar familiarizados com a ideia de que vocês estão inscritos numa disciplina no Google Classroom, e nesse Google Classroom existe um link que é para um Meet, né, na terminologia do Google, né, que é um encontro, né, síncrono, onde o professor abre uma sala de aula, os alunos vão entrando nessa sala, e aí nesse lugar a gente tem a perspectiva de uso de microfone, de câmera, para se manifestar nesse ambiente. Tá? Já então digo desde o princípio para vocês que esse ambiente síncrono, na forma como eu vou trabalhar essa disciplina, ele não serve para as aulas expositivas. As aulas expositivas estão todas elas gravadas, são essas lições que vão estar elas todas disponíveis para vocês, né? Organizada em 3 unidades, tá bom? E o ambiente ou o espaço síncrono, ele vai ter por objetivo a gente se encontrar, a gente conversar a respeito do andamento do curso, de dificuldades que vocês tenham, de dúvidas, né? Então não vão ser aulas gravadas, esses encontros síncronos, eles são um espaço nosso de convivência e de conversa e de reunião, né? E que fazem parte também da nossa obrigação de ter um percentual de carga horária síncrona no curso, né? Então, fazendo também essa necessidade de presença nos encontros e tudo mais, né? Ele tem esse papel também, mas ele tem um papel da gente conversar, da gente ter um espaço para debate, para tirar dúvidas, né? Quer dizer, que vai correr, então, em paralelo ao fato de vocês assistirem às lições, que vão estar todas elas gravadas e disponíveis para vocês, tá? Enfim, essas aulas, então, as lições, né, que são as aulas assíncronas, que vocês podem assistir a partir da plataforma, elas vão estar disponíveis para vocês. Eu proponho, e vou mostrar para vocês daqui a pouco, um aula a aula, que é uma sugestão, digamos assim, do ritmo com o qual vocês devem assistir essas lições, né? Mas, evidentemente, como é uma atividade assíncrona, quer dizer, cada um vai no ritmo que achar pertinente, né? Não existe uma necessidade, digamos assim, de a cada semana assistir 2 aulas só ou 3, quer dizer, cada um vai no ritmo que achar melhor, assiste quantas aulas quiser, né? O percurso todo já vai estar claro para vocês a partir da exposição que eu vou fazer daqui a pouco, a quantidade de aulas, tudo isso vai estar muito claro, né? E aí cada um de vocês, no seu ritmo, vai acompanhando as aulas, sabendo que os encontros síncronos, eles vão ser mais ou menos tematizados pelo avanço, né, dessas aulas. Então, no primeiro encontro síncrono, eu vou estar falando para vocês das lições 1, 2 e 3, né? No segundo, eu vou estar falando da 4, 5, 6, quer dizer, aí esses encontros eles estão mais ou menos pautados numa espécie de sincronia, né? Mas não é obrigatório que vocês assistam no ritmo que eu proponho, quer dizer, vocês podem ir mais rapidamente, ou se tiver alguma dificuldade no início do período, podem ir mais devagar, né? Quer dizer, no fundo, quer dizer, aquilo que vão ser as balizas, digamos assim, temporais, que vão meio que exigir que vocês realmente tenham um ritmo, que pode ser o ritmo que vocês quiserem, né? Mas que vão ter que ter um certo ritmo, é o fato de que nós temos 3 provas. Então eu entro agora na parte de explicar a questão das avaliações, né? Essa aqui é uma disciplina teórica, então não foge muito, né, do modo de funcionamento de uma disciplina tradicional, né? No sentido de que a gente vai ter 3 provas, né? Que são provas que eu reservo aulas específicas para essas avaliações, para essas provas, né? E o modo como eu tenho trabalhado é o seguinte: eu crio uma atividade no Google Classroom, né? E essa atividade, então, ela é aberta no horário da aula e ela fica aberta
até o final da aula. E nesse período vocês devem, né, então, baixar o arquivo com as questões da prova e responder as questões da prova e fazer um upload desse arquivo, né? O próprio ambiente do Classroom, ele permite esse tipo de atividade, tá? E se alguém tiver alguma ordem de dificuldade, no período em que a prova está sendo aplicada, eu costumo ficar com o Meet aberto aqui, então qualquer pessoa que tiver dificuldade no período, não recebeu as questões, qualquer coisa assim, é só entrar no Meet que eu vou estar lá à disposição para ajudar no que for possível, né? O que for preciso, durante o desenvolvimento da prova, tá? Mas então a prova funciona desse jeito, ela tem uma data, que é na data da nossa aula, no horário da nossa aula, né? E no início da nossa aula eu dou um start nessa atividade, a partir de então vocês têm acesso a um arquivo que vai conter as questões da prova e vocês têm um período de 2 horas, que é o período normal de duração da aula, para responder as questões da prova e devolver o anexo, né, com as questões respondidas, né, de uma maneira bastante tranquila. Quer dizer, eu já trabalhei com essa metodologia ao longo do primeiro semestre de ensino remoto emergencial e o funcionamento foi excelente em 2 turmas que eu ministrei, né, quer dizer, não teve problema nenhum. E a gente tem algumas aulas aí pela frente ainda, inclusive em encontros presenciais, para eu deixar mais claro como é que é o processo e tirar dúvidas de vocês, mas basicamente é isso, quer dizer, no dia da prova vocês vão receber um arquivo Word com as questões e vão ter que responder as questões e podem usar, consultar material, podem usar anotações que vocês porventura tenham, né? Quer dizer, as questões elas já são elaboradas no sentido de não ser questões simplesmente de pedir, o que é isso, o que é aquilo, né? Quer dizer, são questões um pouquinho mais elaboradas que envolvem vocês não só conhecerem, né, o conteúdo da prova, mas também colocarem ali um pouco de articulação, de formulação de ideias, né? Então são questões que já são voltadas para uma prova com consulta, isso não tem problema nenhum, tá? Mas que vocês têm então 2 horas para responder e devolver, tá? E a gente vai ter 3 provas ao longo da unidade, que daqui a pouquinho eu já vou falar em datas e organização para vocês, tá? A nota final é constituída pela soma das 3 avaliações dividida por 3, vocês têm que ter pelo menos a média que a universidade pede para a aprovação, tá bom? E as faltas, no caso desse período agora, eu só computo realmente os encontros síncronos, né? Neles são realizados no horário da aula e nesses horários em que há os encontros síncronos, eu vou cobrar a presença de vocês e vou controlar por meio da listagem de participantes da reunião, eu consigo controlar quem está por ali e quem não está, tá bom? Falar um pouco agora de bibliografia básica, tá? Eu trabalho como bibliografia básica 3 livros, tá? Que, no caso, estão relacionados a cada uma das unidades, tá? Na primeira unidade, a gente vai trabalhar com esse livro que, pelo fato da ordem alfabética, está em número 2 aí, né? Que é o livro do Ciro Marcondes Filho, Jornalismo, a Saga dos Cães Perdidos, né? Por que esse livro? Porque nesse livro o Ciro Marcondes desenvolve um conceito com algum rigor teórico mais sólido a respeito do que é o jornalismo, tá? Então, como livro-texto, digamos assim, da primeira unidade, a gente vai trabalhar o jornalismo, a Saga dos Cães Perdidos, do Ciro Marcondes. O Antônio Cândido, ele entra no comecinho da segunda unidade, porque ele vai discutir, dentro desse livro Formação da Literatura Brasileira, ele vai discutir um momento histórico em que começa o jornalismo no Brasil, tá? Esse momento histórico ele é extremamente datado, né? O nosso jornalismo começou em 1808, com a vinda da família real para o Brasil, e ele vai discutir o que aconteceu nesse momento histórico, né? Aquilo que ele vai chamar do nosso aufklärung, do nosso esclarecimento, que vai ser um conceito bastante importante para a gente, tá? Mas lá no momento vocês vão entender direitinho por que esse texto para a gente vai ser fundamental para abrir a unidade que mostra a história do jornalismo no Brasil para a gente. E por fim, o item número 3 aí, o Nelson Werneck Sodré, História do Jornalismo do Brasil, que é o clássico da história do jornalismo do Brasil. É o livro mais bem feito que existe a respeito da história do jornalismo no Brasil, né? E quer dizer que é um livro já antigo, ele é da década de 50, né?
mas que é o livro que conseguiu dar conta de contar essa história extremamente a contento para a gente até o período em que ele foi lançado. Quer dizer, a partir dali, quer dizer, o que acontece a partir de 1950, a gente vai ter que recorrer a algumas outras fontes, né? Mas que aí já não figuram como bibliografia básica. Mas, para entender o século XIX e o século XX, né? Até meados do século XX, a gente vai usar, então, essa história do jornalismo do Brasil. Tá? Existe uma bibliografia complementar, que ela, justamente, ela está um pouquinho colocada de uma maneira um pouquinho assim, desigual, digamos assim. Tá? Esse Luiz Amaral, eu realmente, na nossa disciplina aqui, eu não vou utilizar, tá bom? Apesar de estar aí como uma recomendação complementar para quem quiser se aprofundar na questão da objetividade. Eu vou dar uma aula sobre objetividade, mas eu uso muito mais outras fontes de referência, mais da filosofia, né, para discutir a questão da objetividade. Né? Então eu realmente não uso esse livro, mas o Adiantado da Hora, do Carlos Eduardo, eu vou usar. Quer dizer, é um livro que mostra uma fase, digamos assim, do jornalismo no Brasil, já uma fase avançada, quer dizer, uma coisa já do jornalismo moderno, do jornalismo da década de 1970 em diante, pelo menos, né? Então, essa fase, digamos, que o Nelson Werneck Sodré não consegue cumprir, então o Carlos Eduardo vai ser uma das referências. O Fernando Moraes, com o livro Chateau, também vai ser uma referência, que também, no certo sentido, cobre, né, coisas as quais o Nelson Werneck também não trabalhou, por exemplo, o surgimento da televisão, né, enfim, golpe de 64, quer dizer, tem coisas ali que estão colocadas importantes para a história do jornalismo. Né? O Clóvis Rossi, ele é um livrinho bem primeiros passos, assim, daquela coleção Primeiros Passos da Brasiliense, né? Que vai ser o pontapé inicial para a gente começar uma discussão sobre jornalismo. Eu vou trabalhar com ele já na próxima aula, tá? Esse livro do Clóvis Rossi, né? E, por fim, o Roberto Schwartz, que é um livro mais teórico, é um artigo dele, na verdade, que chama As Ideias Fora do Lugar. Ele dialoga, de alguma maneira, com o trabalho do Antônio Cândido, né? Discutindo um pouco a questão também do iluminismo no Brasil, né? A vinda do iluminismo para o Brasil e alguns problemas aí de peculiaridades, digamos assim, do nosso processo de acesso ao pensamento iluminista aqui no país. Tá? Por que a gente bate tanto na tecla do jornalismo, do iluminismo, desculpem? Eu já posso adiantar para vocês, é porque o conceito do Ciro Marcondes ele vai nitidamente traçar uma relação direta entre jornalismo e iluminismo, né? Que quando a gente chegar na aula lá vocês vão entender direitinho. Mas por enquanto, só para vocês entenderem por que esses livros estão fazendo parte da bibliografia, é isso, né? Quer dizer, jornalismo e iluminismo tem uma relação de gênese aí, fundamental, tá bom? Tem mais uma indicação aqui, esse Michael Kunstzik, que é um editor alemão, um autor alemão que desenvolve um conceito de jornalismo norte e sul, que fica como uma indicação realmente bastante suplementar. Eu não vou trabalhar com esse livro, mas ela consta aí da nossa ementa, como outras indicações, né? E é um livro interessante, enfim, quem se dispuser, tiver interesse, é sempre uma bibliografia interessante, tá bom? Pois bem, como que a gente está tendo acesso a essa bibliografia, né, no momento atual? Quer dizer, esses livros, por sorte, talvez, né, já são livros um pouco antigos, né? Então, são livros que eles realmente estão disponibilizados em várias fontes aí, PDF, então essas coisas não são difíceis de encontrar, qualquer busca do Google aí realmente encontra, né? Mas, enfim, nos momentos em que eu estou trabalhando cada um desses livros e tal, eu também vou colocar um link lá no espaço virtual para vocês. O Antônio Cândido, o Ciro Marcondes e o Nelson Werneck são livros que têm PDF na internet. Isso aí não vai ter problema nenhum de acesso, tá bom? Os outros livros, esse Carlos Eduardo Lins da Silva é um livro que eu não encontro ele em PDF na internet, então tem um resumo, uma coisa lá que eu fiz, um compêndio dos pontos principais para a gente poder trabalhar e disponibilizo isso para vocês também. O Chateau eu já vi na internet também, integral, vai ter problema. O que é jornalismo do Clóvis Rossi, tem uma versão resumida também, não é a íntegra, mas tem alguns pontos lá que a gente basicamente trabalha
tem isso em PDF, né? E o Roberto Schwartz, esse arquivo dele também tem em PDF na internet. Então, enfim, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de acesso a esses livros, né? E também são livros que, enfim, se alguém prefere, está com o livro no papel na mão, essa coisa toda, são livros que facilmente se encontra. O meu exemplar do Nelson Werneck Sodré, eu prefiro no papel, fica mais fácil para manusear e tal. Enfim, eu comprei num sebo, são livros baratos, acessíveis, né? E vários deles, inclusive, tem na biblioteca. Se alguém se dispuser a ir até a biblioteca e retirar esse material, ele tem todo disponibilizado lá na biblioteca também para a gente, tá bom? Então não temos essa dificuldade de leitura, né? E no fundo, quer dizer, eu dou aula, né, sobre todos esses assuntos também, né? Então o livro é sempre aquela coisa de que, enfim, o livro é muito mais completo do que eu consigo passar para vocês, etc. Mas eu dou aula enfim, e apresento os temas, né? E aí também eu acabei esquecendo de falar para vocês em relação à própria avaliação, quer dizer, além de eu dar essas provas, né, que valem 10 pontos, né, enfim, que constituem a íntegra de cada uma das notas que vocês têm direito, eu costumo, conforme eu vou dando as aulas, e alguns temas, enfim, são pertinentes que eu faça um pequeno questionário para vocês fixarem as coisas, etc., né? Eu dou essa oportunidade de colocar questionários para que vocês entreguem lá na plataforma, tá? E assim, esses questionários, no último semestre eu dei 0,6 pontos para cada entrega dos alunos, então os alunos conseguem reunir uma boa pontuação se eles entregarem todos os questionários, né? E esses pontos são a mais além da prova, quer dizer, então acabam ajudando, no fundo, a composição de nota de quem estiver disposto a ir fazendo os questionários e entregando os questionários, né? A única restrição assim rigorosa que infelizmente eu tenho que fazer em relação a esses questionários é que eu determino uma data término, digamos assim, dentro da qual é um prazo final de entrega do questionário, e eu realmente não aceito depois do prazo, tá? Isso é pelo motivo pragmático, assim, infelizmente, objetivo, né? De que eu não conseguiria administrar, né, dado o número de alunos que eu trabalho, o número de questionários que a gente propõe e o número de turmas que eu tenho, eu não conseguiria ficar fazendo um rescaldo de questionários atrasados, etc., né? Então, realmente, essa é uma coisa que eu coloco aí para me dar condições também de corrigir direitinho os questionários de vocês, dar retorno, e, enfim, acompanhar a evolução de vocês dentro de cada tema, né? Que eu não aceito o prazo atrasado. Então, quem realmente estiver disposto a fazer os questionários para ter direito a essa pontuação extra e tal, eu chamo a atenção para que essa questão de prazo ela não é negociável, tá bom? Vocês têm que fazer o questionário dentro do período, da data final que está colocada para entrega, tá? E aí também aproveitando para falar a respeito das provas, quer dizer, as provas têm a data certinha delas, essa data também não é negociável, porque é uma data para a turma inteira, e é uma data que é no horário de aula, no dia da nossa aula, né? E a gente já faz isso para evitar problemas, né, de que alguém não possa e tal, não, é no dia da aula, no horário da aula, então o aluno tem que realmente dar um jeito de estar presente. Agora, sempre acontece aquela coisa de alguém fica doente, alguém não consegue, alguém tem um problema de família, ou tem uma instabilidade de internet, quer dizer, são coisas que podem efetivamente acontecer, né? Embora, assim, felizmente eu não tenha tido muitos casos desse no primeiro semestre de ensino remoto emergencial, mas evidentemente pode acontecer. E quando isso acontece, quer dizer, eu por minha organização da disciplina, eu tenho uma data lá no final do semestre que eu chamo de data da substitutiva, o nome que eu dou, quer dizer, isso não existe, né? Mas enfim, eu crio esse nome, essa nomenclatura, de uma data em que, se alguém perdeu uma das provas, né, eu dou a oportunidade de fazer uma prova nessa data, tá? É uma data que é depois do término de todas as avaliações, então é lá no final do semestre, no final de março, né, quando a gente vai estar concluindo essa disciplina, tem uma data lá que, se por acaso alguém perdeu alguma das provas, a pessoa tem o direito de fazer uma prova nesse dia e eu substituo a prova que a pessoa não fez pela prova que ele vai fazer lá no final. Essa prova lá no final,
ela é uma prova que ela reúne conteúdo de todas as unidades, tá? Isso não quer dizer que é uma prova mais difícil, né? Mas, enfim, a abrangência temática dela ela é mais ampla, pode cair coisa da primeira, da segunda, da terceira, porque eu não tenho como fazer uma prova para cada unidade diferente, né? E dar uma prova para um que perdeu da unidade 1, da 2 e tal. Então, a maneira como eu organizo é assim, é uma prova onde cabem as 3 unidades, ou questões das 3 unidades, mas que, enfim, acaba que muito pouca gente faz essa prova lá no final, né? E eu também recomendo que, é lógico que, tirando os casos onde é inevitável, né? Que vocês façam a prova dentro da unidade que vocês estão cursando, porque o assunto vai estar mais fresco, a gente vai estar tendo as conversas no ambiente virtual, quer dizer, as coisas vão estar melhor organizadas na cabeça de vocês para vocês terem um melhor aproveitamento nas avaliações. Pelo menos essa é a minha sugestão para vocês, tá? Mas enfim, essas são as regras pelas quais a gente vai se pautar, tá? Tanto de funcionamento de disciplina, o âmbito, né, da abordagem da ementa, objetivos que a gente coloca aí para vocês, né? As aulas vão ser lições disponibilizadas dentro de uma perspectiva de organização em torno de 3 unidades, né? E aí, só para vocês já terem uma ideia, quer dizer, da maneira como eu organizei, são 18 lições, tá? 18 lições que estão organizadas em 3 unidades, né? Então, mais ou menos 6 lições para cada unidade, embora não seja exatamente isso, né? Mas, enfim, só para vocês começarem a se organizar. Mas o que eu vou começar a mostrar para vocês agora, a partir de agora, é justamente, então, uma previsão, já um plano de aula, aula a aula, quer dizer, isso aqui já está tudo previsto, né? Então, essa lição 1 é essa lição que eu estou gravando hoje, mostrando para vocês, né? Quer dizer, é a apresentação da disciplina, onde eu apresento a ementa, o acordo pedagógico que a gente tem, quer dizer, as regras nas quais a gente vai funcionar, essa coisa dos encontros presenciais, das lições assíncronas, disponíveis para vocês como gravações, né? E a apresentação do elemento, objetivos, os métodos da disciplina, foi o que eu fiz até agora, né? E, enfim, o lugar da disciplina, sei que eu preciso falar um pouco disso para vocês, é de uma introdução à temática do jornalismo. Essa disciplina, até alguns semestres atrás, ela era uma disciplina do primeiro período, por força de uma reformulação de grade curricular, etc., ela passou para ser uma disciplina do segundo período, né? O que é um pouco ruim, porque o ideal era, no primeiro período, você já ter logo um impacto, né, de entender o que é jornalismo, entrar nas questões específicas, mas por força de uma organização acadêmica, administrativa, ela foi deslocada para o segundo período, mas é uma disciplina que, teoricamente, introduz vocês nas questões de jornalismo a partir de um conceito de jornalismo que ela fornece para vocês e a partir de uma narrativa que conta a história do jornalismo no Brasil, para que vocês entendam o que aconteceu historicamente com o jornalismo aqui no país, tá bom? Então, basicamente isso, né? O lugar da disciplina, então, é esse, né? Saber que nesse momento de ensino remoto emergencial, a gente está, então, contando com esse apoio de EAD, né? Mas pelo fato de vocês estarem vendo essa aula, isso já provavelmente significa que a gente já teve um encontro síncrono e vocês já estão sabendo como acessar o Google Classroom, ou como acessar o ambiente do EAD do Moodle, né? Porque isso na primeira encontro síncrono eu vou ter que esclarecer isso para vocês, e o fato de vocês estarem vendo aqui o material quer dizer que vocês já estão dentro do ambiente, tá? Então essa parte de mostrar o EAD realmente ela vai ser natural, né, da própria inscrição de vocês nas disciplinas e no começo dos nossos encontros síncronos, tá bom? E aí, fora isso, quer dizer, a aula de hoje ainda vai tratar de um tema, daqui a pouquinho que eu vou mostrar para vocês, que é a questão de um conceito de comunicação do Juan Bordenave, que é um autor bastante tradicional da área de comunicação e que, num segundo momento da aula, eu vou, então, apresentar esse conceito de comunicação para vocês, tá bom? Que, num certo sentido, já vai introduzir a questão do lugar da comunicação de jornalismo como algo que faz parte da própria sociedade, tá? Então isso aí vai estar claro a partir desse conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas,
numa sequência da exposição do plano, quer dizer, vocês têm aqui já lição 2, né, que vai tratar de um conceito de jornalismo a partir do texto do Clóvis Rossi, né, a lição 3, que já vai trabalhar alguns capítulos do Chateau e também uma parte de um livro do Muniz Sodré que se chama Técnicas de Reportagem, mas que eu não vou pedir que vocês leiam, quer dizer, eu mesmo vou apresentar um slide, vou comentar os conceitos fundamentais para a gente desse livro, né? Lição 4, né? Aí já vai ser o nosso segundo encontro síncrono, né? Que já se realiza lá em 5 de janeiro, quer dizer, vai ter esse intervalo, então, entre o dia 15 de dezembro, que é quando a gente tem o primeiro encontro síncrono, né? Até o dia 5 de janeiro, e nesse período, enfim, fica mais ou menos, né, a ideia de que até lá vocês já tenham, então, passado pela lição 2 e pela lição 3, que vão estar disponíveis lá para vocês, né? E na lição 4, então, a gente já vai ter um segundo encontro síncrono, onde eu vou estar discutindo com vocês o livro já do Ciro Marcondes, né, aquele que eu falei, o Jornalismo, a Saga dos Cães Perdidos, já vai ser a temática desse segundo encontro, dia 5 de janeiro, né, lição 4, também vai ter uma gravação em vídeo a respeito dela, né? Então sempre essa ideia, quer dizer, o encontro, ele não é o lugar onde eu dou a aula, tá? O encontro é o lugar onde a gente já leu, já assistiu a lição 2, a lição 3, a lição 4, e aí tem um momento lá para a gente se reunir, para tirar dúvidas, para discutir algumas coisas. Olha, não entendi isso que o Muniz Sodré falou. O que é aquilo lá do Chateau, que não ficou muito claro, né? Quer dizer, é um momento para a gente, depois de ter assistido às aulas, vai para lá e começa a discutir, tá? Então, o lugar, digamos assim, dos encontros é exatamente esse, é de reunião das pessoas para tirar dúvidas, né, e ver como é que está andando, né, o rumo do curso de vocês, que é basicamente lições gravadas, né? O conteúdo todo está em lições gravadas que vão estar disponíveis para vocês já desde o início do curso, tá bom? Enfim, então lição 4, lição 5, né, sempre a dinâmica é sempre essa, quer dizer, a lição 6 já vai ser um terceiro encontro síncrono para discutir até a lição 6 os conceitos que foram colocados, porque surgiram conceitos um pouquinho mais densos aí, que é uma hora da gente falar um pouco, tentar ver se está tudo claro, fazer uns exercícios, né? Então essa aqui é a dinâmica de andamento da disciplina. Lição 7, 8, né? E aí dia 19 de janeiro a gente já vai ter uma primeira avaliação, tá? Então é sempre aquilo que eu estou falando, quer dizer, vocês podem ir no ritmo que vocês quiserem, mas existem alguns encontros em que a gente vai estar discutindo mais ou menos um certo andamento previsto, digamos assim, que pode ser o andamento de vocês ou não, do ritmo de assistir essas aulas, né? E vão existir os momentos críticos, digamos assim, onde vai existir a avaliação, e quer dizer, na avaliação vocês vão ter que ter assistido tudo para irem bem na avaliação, né? Quer dizer, até a lição 8 tem que estar vista até o dia 19 de janeiro, tá? Então são os pontos críticos assim da disciplina, são tanto os encontros, quer dizer, quando a gente vai ter oportunidade de discutir esse texto aí dos Pensadores de Kant, que eu vou disponibilizar para vocês, que é um pouquinho mais denso e tal, então eu estou fazendo um encontro lá para discutir isso, né? Mas também vou discutir o que a gente já viu antes, o Carlos Eduardo, o Ciro Marcondes, o Muniz Sodré, né? E por fim, quer dizer, na avaliação aí não, aí vocês vão receber 5 questões e vão ter 2 horas para responder e devolver as questões para indicar o aproveitamento de vocês do conteúdo, tá bom? Então, 8 lições nessa primeira unidade, aí a gente entra numa segunda unidade. Antes disso, né? Quando eu realizo a avaliação, eu tenho por costume corrigir com bastante presteza, assim, e com extremo cuidado as provas de vocês, porque eu acho que a avaliação não é um momento qualquer, né, de tirar uma nota. Não é isso. É um momento que efetivamente eu vou ter um texto de vocês na mão, de cada um de vocês, e vou poder olhar para cada um e vou falar, pô, esse cara aqui realmente, ele entendeu tudo, está indo muito bem, etc e tal, e elogiar vocês, dar uma nota 10 e tal. E outros que eu vou olhar e falar, poxa, essa questão aqui ele não entendeu a questão, né, esse conceito talvez não seja mais claro. Então, a avaliação tem esse papel, né, de dar um retorno para vocês
do que vocês entenderam do conteúdo que foi dado e do que porventura, ou vocês entenderam errado, ou realmente não entenderam, né? E em função disso, quer dizer, primeiro eu corrijo bastante com celeridade, com rapidez, assim, para poder dar esse retorno para vocês, e eu abro o Meet em algum dia, né, bastante próximo da própria avaliação, né? Vou dar a avaliação dia 19, talvez seja já dia 21, dia 22, né? Quer dizer, eu aviso a vocês, olha, dia tal eu vou estar no Meet da sala de aula à disposição de quem quiser conversar sobre sua prova, tá? E aí eu só organizo uma questão de horários lá para vocês terem a privacidade, né? E cada um entra de uma vez na sala e vai ter seu tempo lá, que em geral eu coloco 10 minutos, enfim, tem um tempo lá para a gente conversar, né? Mas nesse dia, enfim, vocês vão poder olhar, vão falar, poxa, professor, a questão 2, por que é isso, por que é aquilo, e eu vou tentar dar um retorno para vocês dizendo, olha, está totalmente correta, né? Ou não, houve um equívoco aqui, você não entendeu direito o conceito, e é o momento também entender o conceito que anteriormente não foi entendido, quer dizer, então é uma espécie de plantão que eu prevejo logo em seguida da prova, né? Que é o momento que eu disponibilizo para vocês um espaço individual, onde cada um vai poder entrar sozinho na sala e vai ter um espaço lá de 10 minutos para a gente conversar, eu explicar o que aconteceu, etc, etc. Tá bom? Pois bem, aí a gente já entra, né? A partir da primeira avaliação, já subentende-se que vocês já podem começar a assistir a lição 9, lição 10, sempre chamando a atenção para vocês disso. Quer dizer, quem quiser entrar, talvez, porra, estou com tempo, vou assistir todas as lições. Pô, legal, entendeu? Cada um vai no seu ritmo, e as lições vão ficar disponíveis para vocês, né? Como aulas gravadas. Então, cada um vai no seu ritmo, é uma vantagem, digamos, desse sistema aí remoto, tá? Enfim, mas na lição 9, então, né, numa sequência, se alguém quiser no ritmo que está mais ou menos proposto pelo aula a aula, né, a gente começa com a discussão do jornalismo no Brasil, vai discutir o texto do Roberto Schwartz, vai discutir o texto do Antônio Cândido, né, e depois entra já efetivamente no Nelson Werneck Sodré, que é o livro-texto dessa parte agora da unidade 2, tá? Então vai discutir a imprensa do século XIX, como é que foi sua evolução, no momento da independência, maioridade, né? E até chegar no momento que, enfim, a gente termina o século XIX, né? E faz a segunda avaliação, que vai ser basicamente jornalismo no século XIX, tá bom? E novamente o mesmo esquema, plantão, para tirar dúvida, para esclarecer a correção de prova, aquela coisa toda, né? E aí, lição 15, né, já começa o século XX, já Canudos e virada do século, né, enfim, crise da imprensa, né, e aí a gente tem que, efetivamente, infelizmente, abandonar, né, porque o Nelson Werneck ele vai até a Vargas, né, e aí, em seguida, né, a gente tem que recorrer a outras fontes aí para trabalhar, e eu basicamente vou recorrer ao Chateau, porque é uma biografia, mas é de um sujeito que foi importantíssimo para a evolução do jornalismo e da história da imprensa no Brasil, né? E é um cara que passa por vários temas que interessam para a gente. Então, televisão, golpe de 64, quer dizer, uma série de coisas interessantes, né? Que podem trazer para a gente alguma coisa nesse sentido, né? Aqui eu até coloquei na 18 aí, um retorno ao Carlos Eduardo, que ele vai discutir jornalismo americano e tal, e de alguma maneira está relacionado com essa discussão. Do golpe, vou falar um pouquinho enfim, imprensa alternativa, também que foi importante no período, e aí a gente já basicamente fecha século XX, mais ou menos com a ideia de coisas que até no Nelson Werneck Sodré já estavam mais ou menos colocadas, tá? Vocês vão entender por que exatamente lá no andamento da disciplina, né? E aí temos nossos encontros aí, encontro 7, encontro 8 e por fim a avaliação, terceira avaliação dia 16 de março, tá bom? Novamente esquema de plantão, e aí dia 18 de março, então já estou prevendo aquela data, conforme eu falei para vocês, se alguém porventura perder uma das provas, tem uma oportunidade aí de fazer uma prova que vai substituir a nota da prova que perdeu, tá? Aí novamente revisão, plantão de esclarecimento, de correção, e finalizamos a disciplina no final de março, tá bom? Então, basicamente, datas importantes, né? 16 de março vai ter uma prova,
16 de março, 23 de fevereiro, então vocês veem que é sempre, né, final do mês, assim, né, 23 de fevereiro, e a primeira prova dia 19 de janeiro, tá bom? Então uma prova dia 19 de janeiro, outra 23 de fevereiro e outra 16 de março, tá? Esse material ele vai estar disponível para vocês, esse documento Word aqui, que é o documento onde eu sistematizei o plano de disciplina, né? E vocês podem então consultar quando for necessário, mas basicamente o que eu tinha que apresentar para vocês na primeira aula, assim, no primeiro contato que vocês estão tendo com a disciplina, era justamente a apresentação desse plano e a caracterização enfim, da estrutura da disciplina, de ementa, essa coisa toda, né? E, evidentemente, na primeira aula que a gente tiver encontro, né, se porventura tenha ficado alguma dúvida a respeito dessa apresentação, vocês, por gentileza, levem a dúvida para o encontro síncrono e lá vai ser a oportunidade que a gente vai ter, então, justamente de tirar as dúvidas, esclarecer alguma coisa que porventura não tenha ficado clara, tá bom? Tudo bem. Feita essa apresentação, então, básica da disciplina, né? Hoje a minha proposta é mostrar para vocês duas coisas em termos já de conteúdo, tá bom? Essas duas coisas, elas vão estar disponíveis para vocês também, como PowerPoint, né? Vocês têm acesso a esse material lá no site, se precisarem recorrer a ele, mas agora é o momento que eu vou apresentar para vocês. Então, duas coisas que para mim são o primeiro passo que eu tenho que dar para a gente conseguir avançar com a discussão da construção do conceito de jornalismo, tá? A primeira coisa é a gente ter minimamente, né, estabelecido o que é uma teoria, tá? Porque quem vai dar para a gente um conceito de jornalismo vai ser uma teoria, que é a teoria, no caso, do Ciro Marcondes, do Clóvis Rossi, né, são os autores que a gente está usando. Então, esses autores têm teorias para explicar o que é o jornalismo, né? Então, rapidamente, o que é uma teoria, né? Teoria é um sistema, então, de definições capazes de explicar algum estado de coisas, né? Capazes de especular a respeito de possíveis comportamentos, né? Ou de informar a respeito de uma certa realidade do mundo. Quer dizer, qual é o estado de coisas que a gente vai tentar explicar? O que é o jornalismo, né? Como é que as pessoas usam o jornalismo para se informar? Como é que ele funciona, né? O que a gente vai especular? A gente vai especular um pouco a respeito de qual é o comportamento dos jornalistas, como é que isso funciona, quais são as práticas que eles realizam, né? Enfim, olhando justamente para o mundo, quer dizer, vendo como o jornalismo é feito, né? A gente vai se informando a respeito do mundo a partir da construção de um sistema teórico que vai trazer elementos, né? Sejam empíricos ou sejam deduções às quais a gente chega e tal, para construir uma teoria que mais ou menos explique para a gente alguma coisa, tá? De maneira geral, quer dizer, uma teoria é um sistema, então, capaz de explicar várias coisas. No nosso caso específico, a gente vai usar isso para explicar o que é comunicação e o que é jornalismo, tá? Outra possibilidade de falar de teoria são exigências, né? Que as teorias colocam justamente para que se tenha a ideia de que elas são válidas, de que elas são realmente aplicáveis, tá? Ou seja, de que aquela teoria está certa, tá? Num certo sentido, é isso que a gente busca, uma teoria que tem que passar por certos padrões, digamos assim, para que a gente diga, olha, essa teoria realmente está certa, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês um conceito de jornalismo do Clóvis Rossi e vou mostrar outro para vocês do Ciro Marcondes, né? E quando eu estiver mostrando essas duas teorias, eu vou dizer para vocês, olha, essa aqui ela é mais robusta cientificamente e vou explicar na hora lá por quê, tá? Então toda teoria exige algum grau, assim, alguma necessidade de validade, de critério, digamos assim, para que ela seja avaliada
em termos do seu conteúdo para ver se aquilo realmente é capaz de explicar os fenômenos, né? É capaz de comprovar a sua validade teórica, né? E a gente vai ver que tem teorias que são mais sólidas e tem teorias que são menos sólidas, né? Porque, enfim, é isso mesmo, né? A história da evolução das ciências também é alguma coisa que busca, né, teorias diferentes para dar conta ou de questões diferentes, ou de determinados graus mais ou menos profundos de questões, tá bom? E por fim, quer dizer, os instrumentos pelos quais as teorias são construídas e são apresentadas para a gente, elas são de dois tipos, tá? Isso é um conceito importante, né? Não tanto nessa disciplina, mas quando vocês chegarem lá em teorias do jornalismo, no terceiro, quarto período e tal, aí vai ser mais importante vocês saberem isso já, tá? Mas aqui eu já gosto de apresentar para vocês. Existem duas famílias, digamos assim, de teorias, e o que as diferencia no fundo, é o formato de apresentação. Então nós temos uma família que se chama conceitos e uma família que se chama modelos. E ambas famílias, tanto conceitos quanto modelos, constroem teorias. Então você pode construir teorias a partir de conceitos e você pode construir teorias a partir de modelos. Pois bem, qual que é a diferença entre elas, né? O conceito é o que se poderia chamar de uma imagem mental, ou seja, é alguma coisa que você representa na linguagem para criar, digamos assim, uma figura mental, né, que é um conceito que tenta representar então o que é o jornalismo. A gente vai criar por meio de palavras, de discursos, de frases, de um livro, né, um discurso todo para explicar o que é o jornalismo. Então, no exemplo que eu estou dando aqui na ilustração, quer dizer, o cara olha para uma mesa e ele fala, poxa, mesa, vou construir um conceito, então, uma imagem mental do que seja uma mesa. E ele vai dizer, então, mesa é um móvel que, além de outras aplicações, serve para pôr iguarias, para a ocasião da refeição, blá, 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 blá. E esse blá, blá, blá é a construção dessa imagem mental, né? Que uma pessoa, mesmo que não esteja olhando para uma mesa, a hora que ele lê lá móvel, que além de outras aplicações serve para colocar comida, quer dizer, o cara fala, pô, isso aí é uma mesa, né? E ele consegue, então, construir uma imagem mental que, por sua vez, é capaz de representar o objeto concreto da realidade, que é a mesa, tá? Então, esse jogo entre o conceito, né, que é alguma coisa que vai representar o que é alguma coisa da realidade. Então, a gente vai criar um conceito de jornalismo, a gente vai criar um conceito de comunicação, que é algo que tenta representar, então, o jornalismo tenta representar a comunicação no âmbito da nossa abstração, da nossa conversa, da nossa inteligência, enfim, da nossa representação das coisas que a gente está pensando, né? Então, quando a gente vai definir o que é jornalismo, a gente não vai pegar um jornal e vai olhar para ele, não, a gente vai definir um conceito que é alguma coisa de ordem mais abstrata, mais abrangente e que vai ser capaz de explicar tanto o Jornal Nacional, quanto o Jornal O Globo, quanto o Jornal Folha de São Paulo, quanto a Rádio Jovem Pan. Quer dizer, quando está fazendo jornalismo, todos eles vão estar abrangidos por esse conceito, que é essa imagem mental mais ampla, tá? E na forma do conceito, quer dizer, ele vai ser um discurso. E o conceito mais básico da nossa área é o conceito de comunicação. Por isso a gente começa hoje discutindo justamente o que é comunicação como um exemplo, né, de uma proposta de conceito. A gente lê esse livrinho da Brasiliense, do Juan Bordenave, e quando termina o livrinho a gente fala, poxa, o que eu ganhei, né, além desse livrinho? Eu ganhei um conceito de comunicação, que é um conceito de comunicação que a partir de agora eu posso usar para ser mais, digamos assim, estar mais habilitado, né, a distinguir o que é comunicação daquilo que não é comunicação. Tem coisas que são parecidas com comunicação, né? Alguém pega e bate no outro lá. Pô, parece, né? Mas não é uma violência, não é comunicação. Então, o que é comunicação? Até onde vai esse conceito, a partir de onde que outras relações pessoais não são comunicação, mas são agressão, são isso, aquilo, que são coisas diferentes da comunicação, né? Então é isso basicamente que a gente precisa aqui. Primeiro, saber o que é um conceito, que é uma exposição verbal, discursiva a respeito de alguma coisa, né? E que esse conceito
ele é diferente de um modelo. Por quê? Porque quando a gente usa modelo, a gente não vai usar discurso, a gente vai usar a forma gráfica. Essa é a principal diferença, tá, entre conceito e modelo. Modelo é um desenho, tá? Porque da mesma forma que eu posso expor o que é comunicação por meio de um conceito, escrevendo um livro, né, criando um conceito a partir de parágrafos que vão se sucedendo num discurso, né, eu também posso criar um modelinho, que é um desenho, né, e que justamente vai ter essas características aí que estão enunciadas, né? Então, um modelo não é um recurso explanatório em si. Muitas vezes você olha para o modelo e não entende nada. Ele em si ele não é autossuficiente, digamos assim. Mas aí alguém chega e fala assim, tá vendo essa reguinha que o cara está com A, B, C, D e tal, não sei o que lá? Isso aqui representa o caminho que ele faz desde a casa dele até chegar na faculdade, né? O A é a casa, o B é o ponto de ônibus, o C é o ponto onde ele desce e o D é a Facom. Então aí ganhou sentido, né? Mas antes de eu falar isso tudo para vocês, quer dizer, vocês baterem o olho no modelo, vocês talvez não entendessem nada. Tá? Então ele não é um recurso explanatório em si, ele depende, né, de alguma explicação exterior, mas ele tem uma capacidade muito ampliada, digamos assim, né, de sugerir relações, né? Ele ajuda muito a formular teorias, é o que diz essa teórica aí, a Lúcia Santaella. Né? O modelo é um recurso muito interessante para você pensar teorias, tá? Para você pensar conceitos complexos, né? Então ele ajuda muito. Aí uma segunda visão, né? O modelo é uma estrutura de símbolos e regras operacionais que supõe-se corresponder a um conjunto de pontos relevantes de uma estrutura ou processo. Quer dizer, quando você olha para um modelo, você espera que aquilo seja diretamente capaz de explicar alguma coisa que é aquilo que você está tentando entender. Tá? Então, se tem um processo de comunicação complexo, né, você cria um modelo e aquele modelo vai ser capaz de explicar aquilo. Terceira explicação, o modelo é um mapa que modela, representa o território a ser estudado, né? A mesma coisa, quer dizer, sempre essa ideia da figura do mapa, né? Mas que é um mapa que tem capacidade de representar. Tá? Talvez não por si, por não ser um recurso explanatório em si, mas que quando você sabe do que se fala, quer dizer, é muito interessante. Quem já manuseou um mapa de uma cidade para tentar se localizar, sabe que um mapa de uma cidade é muito melhor para se localizar do que parar na esquina e perguntar para alguém. Quer dizer, às vezes você não entende nada quando alguém te explica como é que você chega num lugar. Né? A hora que você olha um mapa, aí não, tem que sair daqui para lá, então tem que pegar essa rua. Quer dizer, o modelo ele te representa esse território de uma maneira muito eficaz. Tá? Essa é a ideia. No modelo há o privilégio da solução gráfica, em contrapartida da solução discursiva da teoria. Tá? Na verdade, essa é a verdadeira diferença entre modelo e conceito. Um é discursivo e o outro é desenho, é gráfico. Né? E os modelos são uma solução de representação de conceitos complexos. Né? Isso fica muito claro quando a gente começa a usar modelos de ordem, né, onde muitas coisas estão envolvidas, né, como é que o modelo ele é eficaz. Né? Então, no caso aqui, tem um modelo de interação de cliente, de comunicação com o cliente, né, que coloca o cliente no centro, e aí no primeiro círculo ali, mais próximo, vão se colocar meios de comunicação. Então, o cliente está cercado por telefone, e-mail, web, fax, correio e contato pessoal, né, que são maneiras de comunicação. E no círculo mais exterior estão os departamentos de uma empresa. Então, departamento de venda, gestão de operação, qualidade de serviço, finanças, faturamento, produção e marketing. Tá? Então, vocês vejam a capacidade de síntese que tem o modelo de pegar esse monte de departamentos, esse monte de e-mails, os clientes e tal, e colocar isso de uma figurinha que é realmente muito simples de entender, né, e muito eficaz, né, porque os meios estão entre cada cliente, cada setor do departamento. Quer dizer, é uma coisa muito sintética, é muito interessante, né, trabalhar com modelo, né, mas justamente não é uma coisa autoexplicativa. Quer dizer, eu tenho que chamar um contexto para vocês de marketing e tal. Né? O modelo é muito usado em teoria de marketing, né? Por isso, em teorias da comunicação, também vai ter uma certa relevância esse tipo de coisa, tá bom? Enfim, há dois conceitos fundamentais para a gente.
O primeiro conceito é o conceito de comunicação que a gente vai ver ainda na aula de hoje, e o segundo conceito é o próprio conceito de jornalismo, que a gente vai começar a ver a partir da lição 2. Tá? E aí só a referência lá do que é jornalismo, que é um livro da Brasiliense, mas que é aquilo que eu falei para vocês, vai estar disponível lá no material do site para vocês acompanharem, tá bom? Pois bem, então vamos ver agora o nosso primeiro conceito. Tá? O primeiro conceito que a gente vê nessa disciplina de fundamentos é o próprio conceito de comunicação, que é o conceito mais básico da nossa área. E a gente está usando para apresentar esse conceito para vocês aquele livrinho lá do Bordenave, que eu acabei de mostrar a capa para vocês, O que é Comunicação, que é um livrinho da coleção Primeiros Passos, e que é um livro que talvez até em PDF vocês encontrem, né, se tiverem interesse em aprofundar essa discussão, né? Mas que, enfim, aqui eu vou apresentar para vocês as questões básicas que estão nesse livrinho. Bom, o Bordenave, ele começa a explicar o que é comunicação, apresentando a ideia de que esse conceito de comunicação não é muito simples de determinar. Tá? Em várias áreas teóricas, a gente passa por esse problema. Às vezes tem um conceito que o problema dele, no fundo, não é nem você explicar o que é, mas é o fato de que existem muitas maneiras diferentes de explicar o que é uma característica típica do conceito de comunicação. Né? Quando vocês forem estudar a teoria da comunicação lá, vocês vão ver que comunicação, usaram essa palavra na matemática, usaram na física, quando um balde comunica com o outro, usaram na ferrovia, quando uma cidade comunica com a outra pela via férrea, né? Tem 1 milhão de maneiras de usar esse conceito de comunicação, e esse fato, né, de que é um conceito que pode ter várias concepções distintas, isso tem um nome para isso, que se chama polissemia. Poli de muitos, semia de sentidos. Né? Então, comunicação é uma palavra que tem muitos significados. E isso acaba dificultando um pouco as coisas, tá? No sentido da gente buscar um conceito inicial, digamos, ou pelo menos para começar a entender a coisa. Né? Então, o Bordenave já está alertando, olha, tem esse fenômeno da polissemia em relação à comunicação, então fiquem cientes de que eu vou dar para vocês um conceito, tá? E eu vou fazer isso direitinho e tal, né? Ninguém vai poder pôr defeito no conceito que eu vou dar para vocês. Então é um conceito teórico válido e tal, mas tenham consciência de que isso é um conceito, quer dizer, poderia ter ido por outros caminhos, tá? E chegaria a lugares bastante diversos, tá bom? Então tem esse problema, que a comunicação é um conceito polifônico, né? Mas a gente vai trabalhar com um conceito aqui específico, que é o conceito do Bordenave, né? Que é um conceito, então, que para a gente começar a exercitar a aproximação em relação ao que é comunicação. Tá? Por que a gente tem que estudar isso? Porque o jornalismo não deixa de ser uma forma de comunicação. Quer dizer, se a gente tiver a clareza do que a comunicação é, quando a gente bate o olho num site desse que está dizendo lá, Beija foi campeã, Cristiano Ronaldo decidiu o jogo e tal, não sei o que lá, né? Dos escravos aos paneleiros do carnaval e tal, a gente sabe que tudo isso é comunicação, tá? Que é, então, uma forma, digamos assim, de comunicação com determinadas características que é o próprio jornalismo, tá? Então, é isso, por isso que a gente precisa de um conceito, ou pelo menos pode começar a nossa conversa do que é jornalismo a partir da construção do conceito de comunicação. Eu trago esse debate aqui para vocês, muito mais, inclusive, pelo aspecto didático. Porque o Bordenave, ele é muito didático quando ele constrói o conceito dele de comunicação. Ele fala, olha, comunicação é uma coisa polissêmica e tal, eu vou dar um conceito para vocês do que é comunicação, e eu vou usar 2 estratégias para fazer isso, para construir esse conceito. Quais são as 2 estratégias do Bordenave? Primeiro, enumerar elementos que ele vai dizer que são elementos constitutivos da comunicação. Então, se falhar um desses elementos, não é comunicação. Então, são elementos obrigatórios, digamos assim, essenciais da comunicação, por isso eles são importantes. Tá? E, por outro lado, eu vou indicar para vocês para que a comunicação serve.
o que é uma coisa absurdamente mais aberta, tá? Não pode dizer que serve para muitas coisas. Então aí é mais difícil de fechar. Mas, na primeira parte, digamos assim, da estratégia que ele usa, isso é muito eficaz. Por quê? Porque ele vai enumerar quais são os elementos obrigatórios. É do mesmo jeito que a gente fala, não, quais são os elementos obrigatórios para ser um carro? Ah, tem que ter pneu, tem que ter motor, tem que ter, né, lataria. Né? São elementos obrigatórios, sem os quais não seria um carro. Sem pneu não é carro. Né? Sem motor não é carro. Então, é isso. Quer dizer, ele vai elencar o que é fundamental da comunicação e, evidentemente, o que é fundamental da comunicação vai ser fundamental do jornalismo também. Se faltar uma dessas coisas aí, também não é jornalismo. Já que comunicação é um conceito, se a gente for pensar em termos de grupos, assim, né? De teoria dos grupos, quer dizer, você tem um grupão lá que é comunicação e dentro desse grupão tem um subgrupo que é jornalismo, tem outro subgrupo que é publicidade, tem outro subgrupo que é cinema, mas todos eles fazem parte do grupão comunicação. Tá? Então todos eles vão ter que atender esses 5 elementos também. Quais são os elementos? Primeiro, a comunicação ela se dá numa realidade, numa situação onde ela se realiza, ela acontece. Ela não é uma coisa da esfera do sobrenatural, digamos assim. Ela não é uma coisa que acontece entre marcianos e terrestres, o que acontece entre Deus e os homens. Né? Ela acontece na realidade. E aí vejam que, enfim, já tem um certo arbítrio aí, né? Talvez alguém possa dizer que não, que realmente em relação a Deus também existe, né? Mas aí o Bordenave está restringido, ele fala, não, eu acho que só vale a pena entrar nesse meu conceito aquilo que é real, aquilo que realmente ocorre no mundo, né? E que nesse mundo, inclusive, pode ter um efeito transformador. Quando eu viro para alguém e falo, por favor, fecha aquela janela, e a pessoa vai lá e fecha. Quer dizer, pode ter uma ação decorrente da própria comunicação. Né? Então, ela está numa realidade e pode agir nessa realidade. Tá? Ou quando alguém xinga alguém, a pessoa fica ofendida. Quer dizer, né? É uma transformação na realidade. A pessoa estava tranquila e ficou ofendida. Né? Por quê? Porque alguém falou alguma coisa, alguém comunicou alguma coisa que a pessoa se ofendeu. Então, o primeiro elemento fundamental é a realidade onde a comunicação se realiza. O segundo elemento fundamental são interlocutores. Tá? Para o Bordenave, comunicação acontece entre pelo menos 2 seres humanos. Tá? Coisa que ele representa por esse termo aí, interlocutores. Quer dizer, 2 pessoas que estão numa interlocução, pelo menos 2. Né? Que participam, então, do processo de comunicação. Ou seja, segundo esse conceito, ninguém comunica sozinho. Ô, professor, eu estava olhando para o espelho e falei comigo mesmo. Pois é, mas isso, segundo o Bordenave, não seria comunicação. Ele está tentando cercar o conceito. Vocês estão entendendo por que isso é problemático. Né? Que começa a deixar coisas do lado de fora. Né? Mas por quê? É o preço a pagar para você ter um conceito na mão. Senão você não consegue, né? Você não consegue ter um conceito completamente abrangente. Né? Enfim, dizia um matemático importante, o Gödel, que criou um chamado Teorema de Gödel, que diz o seguinte: todo sistema matemático ou é incompleto ou é inconsistente. Tá? E a mesma coisa acontece com o conceito teórico. Tá? Ele não consegue dar conta de tudo, então ele vai cercando. Eu quero chamar de comunicação o que acontece na realidade e quero chamar de comunicação aquilo que tem pelo menos 2 pessoas, 2 seres humanos relacionados, que eu vou chamar de interlocutores. Então veja que ele está cortando aí para fora comunicação de baleia, de abelha, entendeu? Comunicação de computador com porta que ele abre, né? Isso aí para ele não é nada disso, é comunicação, né? E aí já começa, talvez, a ficar claro para vocês por que é uma perspectiva de comunicação social. Quer dizer, ele está pensando a comunicação dentro do âmbito antropológico. É uma comunicação fenômeno de seres humanos. Né? E aí, novamente, a mesma questão. Poxa, eu não poderia pensar. Poderia pensar fora do ser humano, poderia pensar no planeta, o DNA comunicando com célula. Né? Tem várias perspectivas que caracterizam a polissemia do termo, mas essa perspectiva do Bordenave é a comunicação numa realidade e a comunicação que tem interlocutores, seres humanos que dela participam. Tá?
Então, dentro desse enfoque, quer dizer, a comunicação ela vai poder ter um conteúdo ou uma mensagem, que é aquilo que um interlocutor mandou para o outro. O cara mandou uma mensagem. Então também tem que existir isso. Não adianta uma pessoa ficar na frente da outra e isso não é comunicação. Mas quando alguém vira e fala boa noite, aí sim a comunicação se estabeleceu. Ou seja, um conteúdo, né, foi transmitido de um dos interlocutores para outro. Então, comunicação tem que ter conteúdo, que é aquilo que as pessoas vão compartilhar. Elas precisam ter, só vou dar uma invertidinha na hora, elas precisam ter um meio, tá? Que elas empregam para fazer isso, porque eu posso comunicar dizendo boa noite para alguém, o meio que eu estou usando é a minha palavra. A minha gesticulação também é meio, entendeu? Eu posso fazer um símbolo para a pessoa entender, né? Então, há uma série de formas de comunicação. Mas eu preciso ter um meio, que seja a palavra, que seja a minha mão para transmitir alguma coisa, né? Eu aperto um botão, alguma coisa, né? Tem que servir de meio para que a comunicação se efetue, tá? E por fim, tem que ter signos. Eu deixei esse por fim porque é um termo que a gente está menos acostumado, né? E sobre o qual eu tenho que falar um pouquinho, então. Realidade, a gente sabe muito bem o que é, interlocutores são duas pessoas, conteúdo é o que um vai falar para o outro, e meio é o fato dele ter falado usando a palavra ou usando um telefone, usando a internet, né? Aí são meios que podem ser mais ou menos complexos, mas que fazem o conteúdo chegar na pessoa. Pois bem, fazem chegar por intermédio do quê? Fazem chegar por intermédio dos signos. Então, o que são os signos? Tá? Signo, de maneira muito ampla, muito geral, vocês vão ter disciplina depois de semiótica, vão entender melhor futuramente o que é um signo, mas para ter uma primeira noção do que é qualquer coisa capaz de representar outra coisa. Então, quando eu viro para alguém e falo boa noite, o boa é um signo e o noite é um signo. O boa consegue representar a ideia de, poxa, coisa boa, né? Que seja boa, né? O que? A sua noite, que é o momento onde a gente está se encontrando aqui. Então, boa noite significa uma maneira de cumprimento, né? Tradicional da sociedade, onde a pessoa que ouve boa noite ouviu dois signos e entendeu muito bem o que aquilo representa. Tá? Boa noite ele juntou numa frase só e aquilo para ele compõe, na verdade, até um signo só, que quer dizer, pô, esse cara aí está me dando uma satisfação, ele está se importando comigo, uma série de consequências aí que ele pode tirar a respeito do fato de que os signos são capazes de representar alguma coisa, tá bom? Então, basicamente, os elementos são esses: realidade, interlocutores, conteúdo, signo e meio, tá? São 5, e isso é bom. Eu, desde que eu estudei pela primeira vez isso na vida, eu decorei, são 5, eu sei quais são e tal, e isso é importante, tá? Por que é importante? Porque talvez, se faltar um deles, não seja um processo de comunicação. Ó, eu estou na rua, que é uma realidade, encontro uma outra pessoa que pode ser um interlocutor, tá? Aí, de repente, o que acontece? Esse cara puxa uma arma e aponta para mim. E aí começam as perguntas: isso é comunicação? Tá? Veja que ele não me falou boa noite. Ele puxou uma arma. Isso quer dizer que ele está usando um meio para me passar um conteúdo, usando um signo, que é o revólver, para me dizer assim, olha, isso aqui é um assalto? Tá? Aí a gente já entra no uso do conceito. Aí já é um exercício um pouco mais difícil, que é assim, eu sabendo qual é o conceito, sabendo que comunicação é uma coisa que tem 5 elementos, então em quais casos isso se aplica? Né? Será que isso que está acontecendo quando alguém mostra uma arma para mim é uma comunicação? É um processo de comunicação? E eu diria para vocês, por intermédio desse conceito, eu diria que não. Mas como, professor? Está claro, o cara puxou uma arma para você e mostrou a arma, então isso é um assalto. Eu diria, pô, não, esse cara pode ser um segurança da rua que está querendo dizer que vai me proteger porque tem gente atrás de mim. Esse cara pode ser um cara que, porventura, eu não vou me colocar nesse lugar aí, mas a pessoa que está sendo ameaçada saiu com a mulher do cara, ele sabe muito bem por que aquilo está acontecendo. Quer dizer, tem tantos conteúdos possíveis ali, por quê? Porque nada foi dito. Né? Nada foi dito, nenhuma mensagem foi compartilhada, então a gente pode até abstrair
significações, né? A partir de uma situação qualquer que duas pessoas se encontram lá e acontece alguma coisa, tá? Mas o fato de duas pessoas se encontrarem e acontecer alguma coisa em si não é comunicação. Vai depender da gente perceber não, que realmente foi passado um conteúdo, que tinha signos ali representando, foi usado no meio e tal, e aí o processo de comunicação realmente se efetua. Então, é isso, quer dizer, agora já temos um primeiro conceito de comunicação que vai fazer com que eu saiba diferenciar o que é um ato de violência do que é um ato de comunicação. Tá? Por quê? Porque eu tenho um conceito. Esse conceito tem defeitos? Tem vários defeitos, mas é um conceito para a gente começar a trabalhar. E é um conceito que, para a gente, é interessante por quê? Porque todo ato de jornalismo é um ato de comunicação. Disso não tem para onde fugir. Quer dizer, se for jornalismo, tem que ter comunicação. Quer ver? Olha aqui, ó. Tem realidade aqui? Tem. Vocês estão olhando para a tela do computador e estão vendo a projeção no site aí que eu tinha gravado anteriormente. Então tem realidade. É o aqui e agora em que vocês estão assistindo essa aula e estão vendo essas imagens aí. Tem interlocutores? Tem. Quem são? Vocês que estão assistindo, estão numa ponta da interlocução e na outra ponta estou eu. Então, os jornalistas que fizeram essas matérias, tal, né, essa questão da interlocução aí ela é mais complexa, quer dizer, não sou só eu, né? Tem alguém que escreveu lá, Beija-Flor Campeã, que também está falando com vocês de alguma maneira, né? Então vejam que essa realidade não precisa ser uma realidade que os dois interlocutores estão um olhando na cara do outro, nem nada disso. Não, uma realidade de que alguém criou um signo Beija-Flor Campeã, que representa um resultado da escola de samba, né? Então isso é uma mensagem que está usando o meio, que é o meio, no caso aqui, da projeção por vídeo, que vocês estão assistindo, e num campo da interlocução, então, as pessoas que fizeram isso e eu, que trouxe essa informação para vocês também, junto, né? E na outra ponta estão vocês. Quer dizer, assim a gente fecha, né? Todo o ciclo dos elementos que são obrigatórios. É a realidade de interlocutores, meio, mensagem e signo, está tudo aí. Né? Então, efetivamente, isso é um processo de comunicação. Ali houve comunicação e ali está o jornalismo, quer dizer. Então, é esse uso que a gente começa a fazer dos conceitos. É um conceito robusto que me dá a condição já de começar a dividir coisas que são comunicação de coisas que não são. Tá? E aí eu começo efetivamente a poder transitar de uma maneira mais segura, digamos assim, por intermédio de uma área qualquer do conhecimento, sabendo do que eu estou falando, em que situações que isso se aplica e situações que não se aplica. Pois bem, depois de dizer então quais são os elementos, que é o mais interessante do conceito de Bodenham, realmente é isso. Ele vai dizer para que serve. Para que serve? Para as pessoas se relacionarem entre si, transformando-se mutuamente a realidade que as rodeia. Sim, mas também serve para saber quem ganhou o desfile, também serve para as pessoas, tanta coisa, né? Aí já é uma área onde o conceito já fica mais aberto, né? Mas enfim, os elementos, eu acho que é um conceito bem construído, aí por isso eu trago esse exemplo para vocês, da construção de um conceito de comunicação e que vai servir para a gente pensar futuramente o que é jornalismo também, tá? É um conceito, então, que tem restrições e que tem características. Tá? Quais são as características? Olha, para o Bodenham, a comunicação não é simplesmente uma pilha de signos e símbolos, mas sim um discurso, uma obra de sentido e coerência que somente nós, homens, podemos construir. Tá? É aquilo que eu falei para vocês, como o Bodenham exige um signo, uma mensagem, um meio, etc., etc., né? Quer dizer, interlocutores, né? Esses interlocutores têm que ser humanos. Por quê? Porque um cachorro latiu e eu saí correndo, isso não é comunicação, segundo essa perspectiva. Por quê? Porque o cachorro não teve intencionalidade de se utilizar de uma linguagem, de signos, para transmitir para mim a seguinte mensagem: ou você corre ou eu te mordo. Né? Pode ser que aquele latido seja um ato de afeto do cachorro que eu entendi mal. Né? Por quê? Porque o cachorro não está falando, porque ele não está se comunicando. Ele está simplesmente latindo, que é uma coisa da ordem instintiva. Então eu não sei muito bem o que aquilo pode representar. Né? Pode representar muitas coisas, e aí nesse sentido, os latidos seriam uma pilha de signos, sem sentido nenhum. Né?
justamente aquilo que a gente está vendo aí pelas características do conceito, que o conceito deixa de fora. Para o conceito do Bodenave não interessam pilhas de signos, né? Por mais que latídeos possam representar coisas, uma pilha de latídeos para ele não faz sentido. Ele quer um discurso para constituir um signo que seja capaz de representar um conteúdo, né, coerente e tal, e que só os seres humanos são capazes, então, de construir. Pois bem, os animais também possuem signos, é isso que eu falei agora há pouco, órgãos emissores, receptores, mas esses signos não são signos no sentido antropológico, né, de uma linguagem, né, porque eles não foram criados deliberadamente e arbitrariamente, como foram criados os signos humanos, que são palavras que são capazes de representar. A palavra cachorro é capaz de representar cachorro, a palavra medo é capaz de representar o medo, né? E a frase eu vou te bater, né, é diferente da frase eu quero te afagar. Né? Então, se algum humano abre a boca e fala eu vou te bater, você sabe o que é isso, eu vou te fazer um afago, você sabe o que é também, e frente a cada um desses conteúdos você vai se manifestar de alguma maneira. Tá? O cara pode dizer no mesmo tom, eu vou te bater ou eu vou te afagar, ele pode dizer no mesmo tom. Quer dizer, se fosse um latídio, você não ia saber qual que era o conteúdo da coisa. Tá? Vocês estão entendendo, né? Quer dizer, um jogo de construção de conceito que está envolvendo uma série de opções. E aí as características eu estou enunciando aqui para vocês. Quer dizer, são coisas então que tiram de fora o mundo daquilo que não é linguagem deliberada e arbitrária, né? Que no fundo é um conceito de signo que existe na teoria da semiótica também, tal, que lá no futuro vocês vão ver da onde que o Bodenave, porventura, está puxando essas coisas aí, tá bom? Por outro lado, a comunicação não se restringe às mensagens que as pessoas trocam deliberadamente, quer dizer, também não precisa ser uma coisa tão controlada assim, né, que tenha que ser uma frase, não. Existe o tom das palavras, existe o movimento de corpo, existe uma série de coisas, né, que podem acompanhar a linguagem verbal e que com isso podem dar outro sentido para alguma frase que eu esteja falando. A pessoa vira e fala, eu vou te bater. Né? Você já sabe que não vai bater coisa nenhuma. Né? Quer dizer, que é uma brincadeira, está num outro contexto que a própria maneira de enunciar já coloca. Então, quer dizer, a comunicação não se restringe simplesmente à linguagem verbal, mas há aquilo que se pode chamar, e o Bodenave, se não me engano, chama de paracomunicação, quer dizer, que são coisas que estão fora da linguagem verbal e que também comunicam. Né? Outra característica, a cultura nesse sentido pode ser vista como um vasto sistema de comunicação, sim. Tudo que a gente constrói com a linguagem, né, constitui um grande sistema de comunicação e que tem problemas como a questão das várias línguas, das questões regionais, né, enfim. São coisas que vão trazer toda uma ordem de problemas pelo fato da gente usar a linguagem, né? E também tem níveis, eu posso estar utilizando uma linguagem conotativa, denotativa, metacomunicação, quer dizer, tem uma série de sutilezas aí do uso da linguagem, né? Que são justamente decorrentes do fato, né? Para vocês já saberem, né? De que o Bodenave usa um conceito de comunicação que se pauta no conceito de signo do Ferdinand Saussure, lá, que é um dos criadores da semiótica, no final do século XIX, tá? Mas enfim, isso aí lá em semiótica vocês vão ver melhor. Mas o conceito de comunicação do Bodenave é um conceito antropológico de comunicação humana. E aí, nesse sentido, é um conceito que implica também uma perspectiva de social. Tá? O Saussure, uma das características que ele dizia da linguagem, dos signos, era de justamente que a linguagem era arbitrária, o termo arbitrariamente já apareceu aí no texto, né? E era deliberada, quer dizer, houve em algum momento da língua portuguesa que algum português falou lá no século XIV que a palavra cachorro ia ser usada para representar aquele bicho, e aí até hoje a gente chama isso de cachorro porque um português, né, numa sociedade da qual a gente é herdeiro aqui, quer dizer, toda uma perspectiva social da linguagem, né, que está presente nesse conceito aí do Bodenave, que coloca para a gente também o jornalismo como uma questão social. Né? Claro, alguém acha que tem jornalismo para baleia, né? Não. Então, esse conceito antropológico dentro de uma perspectiva social é um conceito que é interessante para a gente pensar o jornalismo. Né? Essas são as defesas que eu faço desse conceito aqui para a gente usar esse tipo de perspectiva. Tá bom?
Aí tem 5 questões que o Bordenave coloca lá no livro dele, e que só a título de complemento, porque a gente não vai ler o livro, eu só estou apresentando para vocês, né? Mas ele vai discutir em um certo momento lá onde que a gente tem comunicação, né? E ele vai dizer, olha, a comunicação é ubíqua, ela tem tudo quanto é canto onde tem ser humano, tá? Então a comunicação está dentro do estádio de futebol, quando as pessoas estão gritando e a torcida está gritando e o time está percebendo que está, né, sentindo energia lá, uma coisa assim, porra, vai para frente e tal, ganha o jogo, né? Na Câmara dos Deputados, né, onde os deputados estão falando lá seus discursos, na Feira Livre, quando alguém fala, baixou o preço da batata aqui e tal, é comunicação, né? Pô, agora está melhor para comprar batata do que antes e tal. Na reunião familiar, ou seja, em qualquer ambiente social, né, onde existe mais de uma pessoa, a comunicação existe, né? Então ela está, digamos assim, relacionada diretamente à existência da vida do ser humano e em sociedade, tá? Isso é uma perspectiva importante da teoria do Bordenave. Segunda, né, qual que é a hipótese do surgimento da comunicação? Então, quando que surgiu a comunicação, né? Aí ele vai dizer, olha, a comunicação começou com um grunhido lá do homem da caverna. Tá vendo como ele está fechando na questão do humano, né? Ele poderia ter dito aqui, a comunicação existe desde que um dinossauro gritou para o outro. Não, ele está preocupado com a questão antropológica, né? De um conceito antropológico de comunicação. Então ela começa com grunhidos do homem recém-saído da animalidade. Tal. Então o animal não comunica, o homem que cria a linguagem, né? Com meios de criar redes sofisticadas de conteúdo, né? Até hoje a gente tem alta tecnologia e tal, que são linguagem, né? A computação, no fundo, ela é construída com base em linguagens de programação, Pascal, Basic, né? Fortran, enfim, são linguagens, né, que conseguem fazer coisas maravilhosas aí, a tecnologia, a publicidade, a indústria cultural, tudo isso é linguagem, né? Tudo isso é fenômeno social, tá? Então, isso faz parte do conceito do Bordenave. Qual é a maneira sugerida pelo autor para definir a comunicação? Enumerar seus elementos e indicar para que serve. Foi aquilo que a gente acabou de ver. Tá? E quais são, então, os elementos para que serve? Né? Ela serve para transformar as pessoas, para as pessoas se relacionarem entre si, transformando-se mutuamente a realidade que as rodeia. Isso é para que serve, segundo o Bordenave. Mas o mais importante que a gente tem que trazer do conceito dele é esse, que tem 5 partes. Realidade, interlocutor, mensagem, meio e signo. Tá? Isso aí de cor, assim, porque é muito interessante a gente ter isso muito, né, natural, assim. A gente tem que saber que tem esses 5 elementos, que são esses, e que, porra, apareceu uma situação lá que eu estou em dúvida, né? Quer dizer, pega os 5 elementos e vê se tem. Então eu estou atrasado para ir para o Rio de Janeiro, a barca aqui em Niterói está saindo e tal, e toca o sino lá. É comunicação? Resposta. Tem os 5 elementos? Tem realidade? Tem. Eu estou na Praça Araribóia, em Niterói, correndo na direção de uma barca que vai me levar para o Rio. Tá? E tem uma barca lá. Tem interlocutores? Eu ouvi o apito, então eu sou o interlocutor. Tem alguém que apertou o apito? Tem. O barqueiro, o condutor da barca, apertou o apito. Né? Então ele usou algum meio? Usou. Justamente o apito. E o apito fez o quê? Lançou um signo sonoro, que é o som do apito, e aquilo representa uma mensagem? Para mim, sim, porque eu moro em Niterói, sei que a barca, quando antes de sair 5 minutos, ela toca o apito lá, ou 1 minuto ou 2, que dá tempo ainda de correr e pegar a barca antes de sair. Senão eu vou ter que esperar 20 minutos para pegar outra. Então, tudo isso aí está contemplado. Quer dizer, na minha realidade, dentro do código com o qual eu lido com a realidade, para mim, ser humano que mora no Niterói, faz sentido isso. Então eu percebo que houve comunicação. Tá? Eu vou votar. Aí chego lá na urna e aperto meus botões lá. Houve comunicação? Né? Então é isso. Tem que pensar. Fica essa então de exercício para vocês. Eu votei. Houve comunicação? E na aula lá eu pergunto quem que é? Quem? Realidade, interlocutor, mensagem, signo e e-mail. Tá? Outra situação. Eu estou apertado aqui e vou acender uma vela ali na cozinha lá para um santo.
pedindo que minhas contas fechem no final do mês. Houve comunicação? Então fica aí como uma segunda provocação. Lá no encontro síncrono, eu ouço o que vocês têm a dizer aí. Tá? E o exemplo, enfim, da violência eu já dei para vocês, né? Mas se quiserem pensar um pouco mais, uma pessoa amarra a outra na cadeira. Houve comunicação? Tá? Aí identifiquem lá os 5 elementos e me respondam depois se realmente aconteceu. Tá bem? Pois bem, só o homem comunica segundo o conceito de Bordenave? Sim. Tá? É um conceito antropocêntrico de comunicação. É interessante para a gente? É, porque o jornalismo é social e é um fenômeno humano. Tá? Então esse conceito de comunicação atende às preocupações de um conceito de jornalismo, sim, só para ser humano. Tá? A comunicação não apresenta uma pilha de signos, mas um discurso, uma obra de sentido e coerência que só o homem pode construir porque ele tem linguagem verbal. Tá? Tem outros conceitos de comunicação? Tem. O conceito de Bordenave é um paradigma? Isso quer dizer que sejam absurdas outras teorias que apontam para animais, ou mesmo máquinas que se comunicam? Não. Não. Ele é um paradigma, isso sim. É um paradigma, esse conceito de paradigma é o conceito Thomas Kuhn lá, de teoria da ciência e tal. Não vou entrar em detalhe aqui, mas ele é um paradigma. A gente pode usar ele como um conceito de comunicação válido. Agora, isso quer dizer que os outros são absurdos? Não. Os outros são diferentes. Tá? A cibernética tem um conceito de comunicação que vai dar conta de computadores, inteligência artificial, jogando xadrez. Né? Tem um modelo pansemiótico que se chama, que vê comunicação em tudo, desde a órbita dos planetas até o DNA da vida, né, dos organismos. Né? Tem Pietro, é um cara que cria um outro conceito, Umberto Eco, né, que vai trabalhar conceito de teoria da informação ali, de troca de bits e tal também, que, né, diferente. A semiótica da cultura vai trabalhar diferente, o marketing vai trabalhar conceitos diferentes, ou seja, é a polissemia. Tem muitos conceitos de comunicação, né, psicologia, zoosemiótica, antropologia estrutural, engenharia. Ou seja, é um conceito polissêmico, mas dentro dessa confusão de bichos aí, a gente pegou o elefante ali e falou, não, eu vou trabalhar com esse. Por quê? Porque me serve, porque para pensar o jornalismo, o conceito de comunicação do Bordenave é interessante, né? E porque tira fora o demônio, o peixe, o violão, né? Tira um monte de coisa que seria perda de tempo a gente ficar discutindo a comunicação das abelhas na faculdade de jornalismo. Tá? Sim, em certo sentido seria. Tá? Então é isso, temos o signo jornalístico, que é a matéria que a gente vê no jornal. Essa matéria está numa realidade, que é a realidade quando o leitor lê, ou quando eu estou lendo agora para isso, ou vocês estão lendo para isso agora. Né? E tem um sentido, cada coisa aí tem um sentido. Dodge é a Raquel Dodge, que era a Procuradora-Geral da República, enfim, são signos que trazem todo um significado, né? E que promovem, então, uma comunicação. Talvez antes de eu ler essa matéria eu não soubesse que a Dodge pediu ao STF para reabrir o caso da anistia dos militares. Né? Talvez eu não soubesse. Aí o jornalismo vem lá e pá, né? Traz para a gente um signo, né? Que pode se dar numa linguagem verbal, pode se dar numa linguagem não verbal também. Aqui ela é verbal, mas tem uma fotografia de um cara ali embaixo do tema, né? Que já não é verbal. Ou seja, pode-se recorrer a 3 matrizes, pelo menos de linguagem, verbal, sonora e visual, e híbridos dessas 3, né? E aqui estão exemplos. Então, isso aqui é uma linguagem verbal, que pode ser falada ou escrita, né? Procuradora-geral, tal, solicitou, ministro, não sei o que lá. Uma linguagem sonora seria eu estar de olho fechado, alguém está lendo isso na rádio e eu estar ouvindo essas palavras, aí no caso um sonoro verbal também, mas pode ser sonoro puro, quando alguém está tocando um violino e ninguém está falando nada, tá? Ou o apito da barca lá, é um sonoro puro. Pode ser visual, né? E aí uma foto, né, que marcou a época, que foi importante, né? Um pouco antes do impeachment da Dilma, né? Um cara metendo uma faca nas costas dela ali. Né? Evidentemente não, era uma sobreposição de profundidade, que a fotografia
pela maneira como ela compõe as fotos, ela acaba achatando a profundidade de campo, né, que a gente chama, e cria uma coisa ali engraçada, né? Enfim, representativa, ou como essa aqui também. Isso aqui foi um prêmio S de jornalismo. Um cara passando lá em Brasília, num momento ali que tinha um circo ali que cobriu uma das cúpulas da Câmara, né? E ficou essa coisa engraçada aí, que realmente parece que é uma palhaçada esse negócio, né? Enfim, ganhou um prêmio S essa foto, né? Maravilhosa, de jornalismo, né? E, basicamente, com isso, então, a gente fecha nossa primeira lição, nosso primeiro encontro, cujo objetivo foi, num primeiro momento mais extenso, né, apresentar para vocês todo o funcionamento do curso, e plano de ensino, as datas, a sistemática de como a gente vai trabalhar aqui. E, num segundo momento, introduzir a vocês o conceito de teoria, mostrando que as teorias podem ser construídas por intermédio de conceitos ou por intermédio de modelos, e distinguindo o que é conceito, o que é modelo, conceito, forma escrita, modelo, forma gráfica, e depois pegamos um primeiro conceito para começar a trabalhar dentro de fundamentos de jornalismo, que é o conceito de comunicação, e apresentamos para vocês um conceito, então, de comunicação, no qual o autor fala, ó, comunicação tem que ter 5 coisas: realidade, interlocutor, meio, mensagem e signo. Tá? E tentamos instrumentalizar um pouquinho vocês, para vocês começarem a brincar com esse conceito aí. Tá? E na aula que vem, a gente já parte para alguma coisa mais específica, que é, a partir desse conceito de comunicação, começar a pensar um conceito de jornalismo. Tá bom? Então, até a próxima lição. Valeu!